Olá, pessoal. Meu nome é Railane Souza, eu sou estudante do curso de Psicologia da UFRB e eu vou apresentar o trabalho intitulado Violência Intrafamiliar no Contexto da Pandemia da Covid-19, Fatores Associados. A violência intrafamiliar ela é considerada um grande e importante problema de saúde pública e, de um modo geral, ela sempre esteve associada a diferentes fatores. Se a gente for pensar agora no contexto mais específico da pandemia da Covid-19, as estratégias de distanciamento social que foram tão importantes e necessárias acabaram trazendo como consequência um maior tempo de convivência familiar. Em alguns casos, essa coexistência forçada com os familiares fez com que houvesse uma potencialização de conflitos pré-existentes em alguns núcleos familiares, o que acabou tornando as crianças, os adolescentes, as mulheres e também os idosos mais vulneráveis à violência. Além disso, o distanciamento social fez com que se tornasse um pouco mais difícil de identificar e também notificar os casos de violência, justamente por conta da falta de suporte social. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi discutir alguns dos aspectos da violência intrafamiliar no período da pandemia pela Covid-19 e identificar quais foram os fatores que estiveram associados a isso. O método utilizado foram realizadas buscas por publicações científicas na base de dados Cielo, utilizando diferentes combinações dos termos violência, Covid-19, coronavírus e intrafamiliar. Os resultados que nós encontramos, a produção científica aponta para um aumento expressivo no número de casos de violência intrafamiliar durante a pandemia, principalmente no início, nos primeiros meses da pandemia, em 2020, aqui no Brasil. E as vítimas, em sua maioria, são, de fato, as crianças, os adolescentes, os idosos e as mulheres. Para cada um desses grupos, existem diferentes fatores que se associam à violência sofrida. Então, se a gente for pensar no caso dos idosos, o ageísmo é apontado pelos autores como um fator importante para a gente compreender, por que as pessoas sentem-se no direito de cometer alguma violência contra o idoso. Então, toda essa questão do preconceito relacionado à idade. Além disso, a sobrecarga dos cuidadores e dos familiares, o distanciamento das atividades comunitárias que pararam por conta dessa pandemia e questões de saúde física e mental são fatores que foram apontados na literatura como potencializadores, como desencadeadores desse aumento expressivo no número de casos de violência. No que se refere à violência contra a mulher, aí já entram as questões que sempre estiveram associadas a esse tipo de violência, a desigualdade de gênero, por exemplo, mas além disso, a literatura aponta um aumento no consumo de álcool e outras drogas, a carência de recursos financeiros e o distanciamento dos amigos e familiares como fatores que são importantes para compreender o aumento no número de casos nesse momento e que tem potencializado, tem ajudado a aumentar o número de casos desse tipo de violência. Em relação às crianças e os adolescentes, a literatura tem apontado que um fator importante é a sobrecarga dos pais, a sobrecarga de trabalho durante a pandemia, o que pode ter aumentado os níveis de estresse e, por consequência, pode ter contribuído para o aumento no número de casos de violência. Além disso, os autores apontam que o aumento do tempo de convivência com os pais, a restrição da mobilidade, a falta, a saudade dos colegas, já que não está havendo aula presencial, não houve aula presencial durante a maior parte da pandemia, pode fazer com que as crianças e os jovens fiquem mais irritadiços, mais desobedientes, o que, de certo modo, aumenta a tensão nas relações interpessoais. E aí, as nossas considerações finais, consideramos que, diante do exposto, é muito importante destacar as repercussões psicossociais da Covid. Embora seja uma doença causada por um vírus, ela vai trazer inúmeros impactos nas mais diversas áreas e é importante que a gente se atente nessas repercussões psicossociais e esse aumento de violência, considerando que a violência é um problema importante de saúde pública. E, desse modo, ela deve ser enfrentada tanto a nível macroestrutural quanto a nível comunitário e também nas relações, principalmente nesse momento de pandemia pela Covid-19.